O que é destaque nesta edição? Senadores do PT atacam a Zona Franca. Raquel Dodge pede rearquivamento de inquérito contra Eduardo Braga e Omar Aziz. Petrobras sobe o preço do gás de cozinha em 4,4% nas refinarias a partir de hoje. Câmara aprova texto base de projeto que viabiliza a venda de distribuidora de energia. A Amazonas Energia é a primeira da lista. Corte Interamericana de Direitos Humanos considera Brasil responsável por não investigar a morte de Vladimir Herzog. 20 bombas drenam 10 mil litros de água por hora de caverna na Tailândia, onde garotos estão presos. Crime bárbaro em Borba. Garota de 14 anos é morta com 16 facadas. Continua o mistério sobre desaparecimento do piloto da Força Aérea Brasileira. Em provável acerto de contas, homem executado dentro de carro no bairro do Coroado. No Crespo, outro foi crivado de bala. É o Jornal da Manhã que está começando. 5:49. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa Alvarães. Boiona, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Rádio Codearte em Humaitá. Anamã FM, Anamã. Maran FM, Maran. Caboclo FM de Altaces. Urucará FM em Urucará. Comunitária, Urucurituba. Independência, Maués. Açaí FM, Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM, Urucurituba. E você, Boca do Acre. Tucunaré e Anori FM, Anori. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio, em Altazes. 5:50. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus está amanhecendo com 25 graus de temperatura. O filamento de mercúrio vai esbarrar hoje nos 34 graus à sombra. O clima-tempo assim mesmo diz que pode chover 9 milímetros e que essa probabilidade é de 80%. A umidade do ar é de 89%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Quinta-feira, 5 de julho. Chegamos aos 186 dias do ano e faltam 179 para terminar 2018. Dia de Santo Antônio Maria Zacaria. O Rio Negro baixou mais 1 centímetro. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 30 centímetros. Aeroportos. O Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Bernardo estão abertos para pousos e decolagens. Datas e fatos. Registros da história. 1811, independência da Venezuela, sendo o primeiro país da América do Sul a fazê-lo de Espanha. 1914, o aviador Eduardo Pacheco Chaves fez o primeiro voo entre São Paulo e Rio de Janeiro em 4 horas e 40 minutos. 1922, levante dos 18 do Forte de Copacabana. 1924, levante revolucionário em São Paulo que culmina na criação da coluna Prestes. 1951, William Shockley inventava o transistor. 1964, a soprano Maria Callas faz sua última apresentação. Ela interpretou Tosca de Giacomo Puccini em Londres. 5:51. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Os donos de veículos no Amazonas terão agora mais 30 dias de prazo para fazer o licenciamento anual junto ao Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, sem a necessidade de um veículo passar por vistoria. A mudança foi anunciada pelo diretor técnico do DETRAN AM, Rodrigo de Sá, e deverá facilitar a vida dos proprietários que a partir de agora até o dia 31, o 31º dia de vencimento do licenciamento, estão livres da exigência de vistoria para recebimento do certificado de registro de licenciamento veicular, o CRLV. Alberto Pellegrini, bom dia, bom retorno. E como é que está o trânsito nesse instante em nossas principais ruas e avenidas? Muito bem, Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, o trânsito oferece um tráfego bem tranquilo nesse momento, Paulo, principalmente na área da zona norte e leste da cidade. Uma maior movimentação dá-se nesse momento, Paulo, na Avenida Grande Circular. Alberto Pellegrini, transporte coletivo sem problemas. Sem problemas, Paulo. Porém, um clima tenso, né, dentre os rodoviários. Como você sempre orienta, Paulo, para que nós na madrugada passamos aí, temos que passar pelas garagens, as principais do transporte rodoviário, e assim a gente faz toda a madrugada e conversa com os rodoviários. Conversava com alguns rodoviários na manhã de hoje, Paulo, aquilo que eles conquistaram na última greve, como cesta básica, o lanche, né, com o valor
já com o valor novo, com o valor reajustado. Isso não vem sendo cumprido pelas empresas depois daquela greve que ocorreu em abril, né, em maio, comecinho de maio. Isso não vem ocorrendo. Paulo Guerra está havendo esse atraso e a insatisfação dos rodoviários dá para perceber logo que se fala no assunto, Paulo. Fato recorrente, e é lamentável que isso tudo continue acontecendo. Depois daquela paralisação aí que causou tantos transtornos à população, e ainda não se resolveu em totum este problema. Vamos esperar, Pellegrini, que as empresas se sensibilizem e paguem os rodoviários para que não venhamos a ter novas paralisações na cidade. Pois é, Paulo, reclamam também, inclusive, tipo o vale que é pago no dia 20, nesse mês no mês passado foi pago no dia 27, o pagamento que é previsto para cair no quinto dia útil, né, caiu na semana passada e no mês passado, no último dia 12, e assim eles vão levando. Paulo Guerra, além do lanche da cesta básica aí atrasada, a situação é meia tensa, Paulo, mas nesse momento a saída do transporte coletivo dá-se de maneira tranquila, não há nenhum problema em relação ao ir e vir dos coletivos até o presente momento. Daqui a pouco vamos falar sobre um crime bárbaro que aconteceu lá em Borba. Uma garota de 14 anos foi morta com 16 facadas, um rapaz de 18 anos é o principal suspeito. É filho de um pastor, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, e o corpo foi encontrado, inclusive, no quintal desse pastor. E o principal acusado é o Gabriel Lima Cardoso, 18 anos, filho do pastor, que está inclusive foragido, Paulo. Pois é, a garota foi morta garota de 14 anos ainda, com 16 facadas, né, Pellegrini? E a faca cravada no peito dela, Paulo, num crime bárbaro que mexeu com todos os moradores de Borba. A polícia já está trabalhando nos municípios ali das redondezas, como Altazes, Novo Aripuanã, ali Nova Olinda também. Está sendo procurado esse rapaz aí, Gabriel Lima Cardoso, 18 anos. O Gabriel Lima Cardoso está foragido, é o principal suspeito de ter assassinado esta garota. E o corpo dela foi encontrado ontem por volta das 2h da madrugada. Pellegrini, ontem tivemos um carro crivado de balas lá no Coroado. E se especulou o que foi que aconteceu. O carro estava com os vidros levantados e com o vidro fumê, ninguém sabia quem estava dentro do carro, mas quem atirou sabia, né, Pellegrini? Pois é, sabia, Paulo Guerra. As informações que temos é que o crime, a polícia já trabalha com a principal possibilidade de um acerto de contas. O carro foi crivado de balas, estava subindo uma ladeira da rua Presidente Médici, no bairro Coroado 1, quando de repente foi abordado por 2 homens em uma moto. Os 2 homens pararam o carro a bala, Paulo Guerra. Os 2 dispararam. Foram 14 tiros disparados contra o carro, 8 pegaram na vítima. Foi atingido na cabeça, pescoço, peito e perna. O homem acabou morrendo na hora. Ele dirigia um Fiat de cor verde, o Fiat Uno Vivace, e o corpo foi crivado de balas. E até naquele momento lá, que os vidros foram perfurados, porém não quebrou, né, devido ao insufilme. E não sabia quem estava lá dentro. Somente com a chegada da polícia que foi desvendado que se tratava de um homem que já tinha inclusive passagem pela polícia. Pellegrini, estamos recebendo aqui uma informação através do aplicativo Humano de que um ouvinte está dizendo que parece que está acontecendo uma operação. Ele presume porque ele está trafegando pela M70 e passou por um comboio da Polícia Militar com várias viaturas, mais ou menos umas 22 viaturas das 2 polícias. Vamos checar o que está acontecendo, e isso na AM70 ainda há pouco, segundo o ouvinte informa aqui através do aplicativo. Nós temos, Paulo, nós temos inclusive essa informação também dessas viaturas que atravessaram a ponte, inclusive viaturas do Grupo Fera no meio. Nós já estamos levantando essa situação aí, Paulo Guerra, para daqui a pouco trazermos as informações dentro do Jornal da Manhã. As operações que começam por lei a partir das 6h da manhã, as viaturas já estão se deslocando. Nós não sabemos ainda se é uma operação ou o que está acontecendo ali na área da M070, mas daqui a pouco vamos trazer as informações concretas, Paulo. Certamente algo está acontecendo, Pellegrini, muito carro de polícia. Mas aconteceu um crime no bairro do Crespo, né, Pellegrini?
Aconteceu, Paulo, noite passada, um homem foi crivado de balas no bairro do Cris. Foi aproximadamente 20 horas, Paulo, quando esse homem ainda não identificado, as pessoas chegavam, a polícia perguntava se era conhecido da área, ninguém abria a boca para dizer nada. O homem teve aproximadamente 8 tiros espalhados pelo corpo, deu entrada no Instituto Médico Legal e até o presente momento não foi identificado. Pelequinho, vamos checar o que está acontecendo lá pelas bandas da M70 e daqui a pouco você volta. Bom trabalho. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações, interagindo com nossos ouvintes. Paulo, falando ainda de transporte coletivo, conversava hoje pela manhã com o Bilu da lotação, transporte alternativo dentro da normalidade, nenhum tipo de alteração no transporte alternativo, e o Jorge Mete Marcha, lá do Puraquequara, estava se deslocando para o Puraquequara, também falava que está tudo certo em relação ao transporte naquela área. Paulo Guerra. Com a ampliação da estação de tratamento de esgoto Timbiras, localizada entre os bairros Flores e Cidade Nova, Manaus passou a ter a maior estação de tratamento da região norte. A obra foi entregue nesta quarta-feira pelo prefeito ator Virgílio Neto e pelo diretor-presidente da Manaus Ambiental, Renato Médici. A estação faz parte do sistema de esgotamento sanitário Cidade Nova e representa um investimento total de aproximadamente 32 milhões da concessionária em saneamento básico, conforme o plano de metas firmado com a prefeitura de Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM em Altazes. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, Altazes. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan, Beruri. Show dos Bairros, Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança, Cajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamudá, Web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Equipom em Iranduba. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, Distrito de Boba, e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. Manaus tem tempo bom, céu claro, temperatura de 25 graus. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h04 em Manaus. Ouvinte reclama através do aplicativo Humano. Ele diz que mora na Rua União, no bairro Colônia Santo Antônio, onde a prefeitura está realizando uma operação tapa-buraco. E reclama. Eles estão tapando os buracos a prestação, 1 ou 2 buracos por semana. A Fundação Alfredo da Mata realiza até o dia 30 de julho uma programação com foco na intensificação de atendimento dermatológico nos municípios de Apuí, Parintins, Inhamundá, Barreirinha, Japurá, Maraã, Jutaí, Juruá, Tapauá e Canutama. A ação, que começou na última terça-feira, faz parte do monitoramento em ranceníase coordenado no Amazonas pela FUAM. A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus CUT lançou na tarde desta quarta-feira no Palácio Rio Branco o edital concurso Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2018. Essa edição, o edital contemplará até 89 projetos voltados às artes e cultura, num valor total de 2,6 milhões de reais. Este é o primeiro edital lançado pela Prefeitura após a regulamentação do Sistema Municipal de Fomento à Cultura, o SISCULT, modelo de políticas públicas para a cultura, operado por meio de editais. O Tribunal de Contas do Amazonas desaprovou a tomada de contas da Prefeitura do Careiro da Várzea referente ao exercício de 2012 e aplicou multa e alcance ao então prefeito Raimundo Nonato da Silva no valor de 13,6 milhões de reais. A decisão unânime foi proferida durante a 23ª sessão na manhã desta quarta-feira. O governador amazonino Mendes entrega nesta quinta-feira o novo hospital Dioclésio dos Santos, localizado no município do Careiro Castanho. A unidade de 20 leitos, que foi totalmente reformada pela Secretaria de Estado de Saúde Suzan e Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA, estava desativada para a reforma desde 2016. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, inaugura hoje às 9 horas o Centro de Orientação ao Viajante, por meio do qual passará a emitir o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia. O certificado emitido pela Anvisa é exigido por alguns países para comprovar a vacinação contra a febre amarela. A FVS será a primeira unidade descentralizada do Amazonas a oferecer o serviço. O Centro de Orientação ao Viajante vai funcionar na própria sede da FVS, situada na Torquato Tapajós, na Colônia Santo Antônio. Os editais do vestibular
lei do Sistema de Ingressos Seriados SIS 2018, acesso 2019 da Universidade do Estado foram apresentados ontem em entrevista coletiva realizada na reitoria da universidade. O certame oferece um total de 5.337 vagas, incluindo 264 vagas para alunos indígenas e 340 vagas para pessoas com deficiência. As inscrições para o vestibular SIS serão de 10 a 31 de agosto e deverão ser realizadas exclusivamente neste portal. www.ea.edu.br. O período para o pagamento do boleto bancário vai de 10 de agosto a 3 de setembro. A solicitação de isenção do pagamento das taxas de inscrição também deverá ser realizada pelo portal da UEA no período de 23 a 27 de julho. Para o vestibular são oferecidas 3.199 vagas, sendo 1.778 para a capital e 1.662 vagas para o interior, além de 138 vagas para indígenas e 221 para PCD. O edital do SIS dispõe de 2.138 vagas, sendo 785 vagas para a capital e 1.108 para o interior, além de 126 vagas para indígenas e 119 para PCD. As provas do vestibular acontecerão nos dias 21, conhecimentos gerais, e 22, conhecimentos específicos e redação, do mês de outubro, com início às 13 horas e fechamento dos portões às 12h50, hora Manaus. As provas do SIS ocorrerão no dia 23 de outubro, com início às 13 horas e fechamento dos portões às 12h50 no horário de Manaus. O governador amazonino Méries disparou na manhã de ontem contra críticos e as oposições durante evento em que entregou implementos agrícolas do programa Terra Produtiva. A uma plateia de produtores e prefeito do interior do Amazonas, ele avisou que não será intimidado. Eu não preciso comprar votos, disse o governador, que é alvo de uma recomendação do Ministério Público Eleitoral para evitar doações em ano de eleição. No discurso, o amazonino Méries seguiu com o recado: não se preocupem porque eu não me abalo, sou um homem sublimado. Mas o governo não compra voto nem político, disse amazonino. 6h08 em Manaus. A Fundação de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria de Estado de Saúde, realizou ontem reunião com secretários de saúde dos municípios do Amazonas. No encontro, que aconteceu na sede do órgão e contou ainda com a participação de representantes da Organização Pan-Americana de Saúde, a pauta foi a atualização sobre a situação epidemiológica da doença no estado e a convocação para a união de forças no sentido de conter o avanço da doença. De acordo com a FVS, já são 2.844 casos notificados no estado, situação que exige ações mais efetivas de vacinação e controle em todos os municípios. 30 municípios do Amazonas têm casos notificados, com destaque para Manaus, com 2.231 casos, Manacapuru com 507, Rio Preto da Eba com 17 e Itacoatiara com 15. Segundo o diretor-presidente da FVS, Bernardino Albuquerque, a Suzan enviará reforço de vacina aos municípios que têm até esta sexta-feira para informar a situação de seus estoques e a necessidade de reforço. 6h09 em Manaus. O desembargador Iedo Simões tomou posse como novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas em cerimônia realizada no final da tarde de ontem no Teatro Amazonas. Além de Iedo, compõe o novo Conselho da Magistratura os desembargadores Wellington José de Araújo e Lafayette Carneiro Vieira Júnior como vice-presidente e corregedor-geral, respectivamente. A sessão solene de posse foi presidida pelo agora ex-presidente do Tribunal Estadual, desembargador Flávio Pascarelli. O evento contou com a presença dos magistrados amazonenses, lideranças municipais e estaduais, além de prefeitos do interior do estado. Iedo Simões vai ocupar o posto deixado por Flávio Pascarelli até 2020. Em entrevista coletiva antes da cerimônia de posse, Simões confirmou a realização de um concurso público para o tribunal que deve acontecer em 2019. O veto do governo ao projeto de lei número 77/2018, que dispõe sobre o reajuste anual de 2018 e reposição das datas bases de 2015 a 2017 dos policiais e bombeiros militares, foi mantido pelos deputados por 13 votos a 9 na votação da ordem do dia desta quinta-feira na Assembleia Legislativa, quando o presidente da Casa, Davi Almeida, colocou a matéria em pauta pela segunda vez. Na primeira votação, o PN recebeu emenda modificativa que beneficiava os servidores antecipando a data base de 2015 no percentual
de 10,85%, retroativo a 1º de abril deste ano. Na discussão da matéria, houve posicionamentos contrários e favoráveis ao veto, mas todos os deputados manifestaram a preocupação com a data limite da lei eleitoral que acontece no sábado, dia 7, para aprovação de reajuste de servidores. Após a votação, o presidente suspendeu a sessão e convocou uma reunião com os deputados para definir o recebimento do novo projeto e marcar a nova data para a votação com o consenso de todos. Em seguida, o presidente Davi Almeida reabriu a sessão e anunciou a votação para as 9 horas de hoje. Logo depois, o deputado Vicente Lopes recebeu e deu entrada na casa de nova mensagem governamental encaminhando outro PL com o texto original que irá tramitar regime de urgência com quebra de interstícios para ser votado e aprovado sem causar prejuízo aos policiais e bombeiros militares. A Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, solicitou que seja reconsiderado o arquivamento do inquérito sobre o envolvimento dos senadores Eduardo Braga do MDB do Amazonas e Omar Aziz, PST, no recebimento de R$1 milhão em propina. Os valores seriam contrapartida para favorecer o consórcio integrado pelo Grupo Camargo Correia e a Construbase. Segundo o inquérito, as vantagens indevidas teriam sido destinadas a Eduardo Braga em 2007, quando era governador, e a Omar Aziz em 2010 e 2011, após ter assumido o governo do estado com a saída de Braga para disputar uma vaga no Senado. Em nota, Eduardo Braga disse que confia na justiça e sempre defendeu toda e qualquer investigação para restabelecer a verdade dos fatos. O senador foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal após investigação da Polícia Federal, que não encontrou nenhum envolvimento dele no caso. Inclusive, foi a própria Polícia Federal quem sugeriu o arquivamento do caso, pois as acusações da delação premiada não foram confirmadas por nenhuma das testemunhas apontadas pelo delator, acrescentou o comunicado. A assessoria de Omar Aziz também afirma que o senador confia na decisão da Justiça. A sessão que analisava os projetos de decretos legislativos que suspendiam o decreto do presidente Michel Temer, que promoveu um ataque fiscal à Zona Franca de Manaus, foi suspensa por falta de quórum. Momentos antes da votação, 66 senadores estavam presentes na sessão, mas apenas 28 votaram e a decisão acabou adiada. A sessão analisaria os projetos de decretos legislativos dos senadores Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, Eduardo Braga, do MDB, e subscrito pelo senador Omar Aziz, do PSB do Amazonas. Os PDS 57 e 59 revogam o decreto 9.394/2018 do presidente Michel Temer, de 30 de maio de 2018, que reduziu de 20% para 4% os incentivos do imposto sobre produtos industrializados das indústrias de concentrados e refrigerantes do Polo Industrial de Manaus. Na sessão, os petistas Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias foram alguns dos parlamentares que se posicionaram em favor da manutenção do decreto. Segundo Gleisi Hoffmann, não é justo que o Brasil pague a conta dos benefícios dados ao setor de refrigerantes. As multinacionais que estão instaladas na Zona Franca de Manaus se utilizam dos benefícios como blindagem para práticas anticoncorrenciais, disse Gleisi, que é amiga da senadora Vanessa Graziotin, uma das autoras do projeto de resolução legislativa que tenta assustar o decreto de Temer. Imagine se ela fosse inimiga. Segundo a petista, por causa da Zona Franca de Manaus, nós temos a concentração de mercado e rombos milionários nos cofres públicos. Será que é justo que todo o país pague para gerar um número de empregos tão pequeno que essas fábricas e multinacionais geram na região do Amazonas? Não é justo não, disse Gleisi. E de acordo com Lindbergh Farias, não é lógico receber compensação por um imposto não pago, citando um esquema de créditos tributários. Conforme o parlamentar, a concessão de benefícios vai contra a lógica da busca por gerações saudáveis. Na sessão de ontem, o senador Ricardo Ferraz, do PSDB do Espírito Santo, foi um dos poucos a subir à tribuna para defender a Zona Franca de Manaus. Segundo ele, o Amazonas merece a solidariedade federativa do plenário do Senado. Sem esses incentivos, estamos matando o arranjo econômico, inclusive esse que está consagrado pela Constituição Federal. Faz todo sentido a resolução legislativa, disse Ferraz. Polícia. Após denúncia anônima via 190, a Polícia Militar prendeu ontem de manhã, na Feira do Produtor do município de Nova Olinda do Norte, Francisco Antônio Moreira do Nascimento, de 40 anos, acusado de matar a pauladas a própria mulher, Keila Souza Dourado, que tinha na época 42 anos de idade. O crime ocorreu no início de novembro do ano passado, quando Francisco saiu com a mulher da casa onde ambos moravam, com os 4 filhos, no bairro Alto de Nazaré, o chamado Mutirão de Cacau Pireira, e atraiu para um ramal na zona rural de Iranduba, juntamente com outros 2 homens,
identificados como Robson Viana da Gama, de 32 anos, e Francisco das Chagas Salles, de 38 anos, um deles ainda preso. O corpo de Keila Dourado foi encontrado 2 dias depois, sem roupa, com sinais de estupro e espancamento. Desde então, Francisco Antônio estava foragido. Na noite de ontem, a filha do casal, Stephanie Dourado, de 18 anos, disse ao Jornal da Manhã que durante os 19 anos em que os pais viveram juntos, a relação entre eles sempre foi conflituosa. Por isso, Keila estava decidida a se separar de Francisco Moreira, mas ele não aceitava o fim da relação e teria matado a mulher por ciúme. Ontem pela manhã, enquanto era levado para o 47º Distrito Policial em Nova Olinda, Francisco Antônio Moreira do Nascimento confessou o crime, a guarnição que o prendeu. Francisco Antônio deve ser apresentado hoje à delegada Linda Gláucia na Delegacia de Polícia Civil em Cacau Pereira. Depois será levado ao presídio, onde ficará à disposição da justiça. Continua o mistério sobre o desaparecimento do piloto da Força Aérea Brasileira. J. vai trazer os detalhes. O carro modelo Fox de cor preta e placas FVD 5230 do município de Mococa, em São Paulo, o celular e outros pertences do tenente aviador Gabriel Ferreira, de 25 anos, estão na 31ª Delegacia Interativa de Polícia Civil aqui em Iranduba, onde o caso está sendo investigado. A delegada titular Silvia Laureana Chaves, que preside o inquérito juntamente com a delegada adjunta Sueli Costa, disse na noite de ontem à nossa reportagem que qualquer conclusão no momento é precipitada, mas afirmou que a Polícia Civil está empenhada no caso e trabalhando com todas as hipóteses. Temos que fazer perícia no veículo do tenente desaparecido, perícia no celular e ouvir algumas pessoas que estiveram com ele e que se relacionavam com ele, o que deverá ocorrer nos próximos dias. Temos que aguardar o resultado tanto das buscas quanto de algumas perícias para poder mais para frente falar com certeza o que aconteceu. Solicitamos algumas imagens de comércios e também da ponte, mas ainda não temos essa certeza de que vamos ter imagens concretas do que aconteceu ali na ponte especificamente. Então é precipitado afirmar qualquer coisa, mas nós estamos trabalhando com todas as hipóteses. A delegada Silvia Laureana destacou o empenho do Corpo de Bombeiros e do Comando Maior da Aeronáutica nas buscas pelo tenente aviador Gabriel Ferreira, que faz parte do efetivo da Ala 8 da Força Aérea Brasileira, a FAB, e mora em Manaus há 15 meses. De Iranduba, J. para o Jornal da Manhã. 6h22 em Manaus, um grande deslocamento de viaturas na 070, ainda há pouco. Já temos detalhes, Peregrini? Ainda não, Paulo, ainda não temos as informações ainda de ouvintes, né, que nos passam essas informações. Paulo, estamos tentando contato com as autoridades que ainda não nos repassaram nada em relação ao deslocamento dessas viaturas que passaram pela Ponte Rio Negro, Paulo. Peregrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo, vamos de pronto-socorro 28 de agosto, que teve uma movimentação tranquila durante toda a noite, madrugada. A Sino já passou as informações, como sempre, já desde cedo no pronto-socorro 28 de agosto. A Valesca Martins, do Departamento de Comunicação do 28 de agosto, movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada. Uma movimentação tranquila e todos que procuraram o pronto-socorro 28 de agosto foram muito bem atendidos. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa sofreu agressão física, um homem que levou várias pauladas pelo corpo. Aconteceu nas proximidades do ramal do Brasileirinho. As primeiras informações dão conta de que esse homem havia roubado uma pessoa e levou pauladas. Depois de levar as pauladas, ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde foi atendido, foi muito bem atendido pela equipe do 28, aliás, do pronto-socorro João Lúcio, que passa por dificuldade, sim, mas todos que procuram o pronto-socorro João Lúcio são muito bem atendidos.
Pronto Socorro Platão Araújo, localizado no coração da zona leste da cidade, registrou um homem que deu entrada à vítima de tiros pelo corpo. Ele levou o tiro de raspão e deu entrada naquela unidade de saúde por volta de 19 horas, era a noite de ontem. A agressão física também foi registrado. O homem que deu entrada, ele levou aí várias pauladas pelo corpo. Não se sabe ainda qual o motivo e por que ele levou. Quem deu essas pauladas nesse homem não se sabe ainda. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Triângulo amoroso. Mais uma vez, essa questão de triângulo amoroso por pouco não acaba em tragédia na área do conjunto Nova Cidade. Um homem de aproximadamente 59 anos de idade caminhava pelas ruas do conjunto Nova Cidade. Ele estava a pé, quando de repente uma senhora se aproximou. Os dois começaram a conversar e logo em seguida entraram no carro. O homem já estava esperando. Era o marido da mulher. Ele foi para perto, abordou o homem, abordou o casal. O que tu estás fazendo com minha mulher? Disse o homem traído. Foi para cima do amante da mulher dele e apanhou muito. Foram murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele ficou todo quebrado e a mulher seguiu viagem com o amante pelas ruas do conjunto Nova Cidade. Se você encontrar sua mulher com outro, a dica do Jornal da Manhã: pegue suas sacolas e vá embora, porque se for para enfrentar, ainda corre o risco de levar uma pisa, como aconteceu lá no conjunto Nova Cidade. Qualquer homem que estiver com hematoma pelo rosto no dia de hoje pode ter sido essa vítima de peia lá do Nova Cidade, que além do homem levar a mulher dele, ainda pegou uma pisa lá no Nova Cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã: um homem de 34 anos foi preso e a companheira dele de 39 anos de idade denunciou à polícia. Ela disse que foi agredida a murros, tapas e empurrões. O caso aconteceu ontem em um apartamento lá no conjunto Viver Melhor. O homem foi levado à delegacia, pagou R$1.500 de fiança e está liberado. A mulher ficou aí com a cara desfigurada de tanta peia. Ele pagou R$1.500 e foi embora. Aí é o que diz a Maria da Penha. Ele apanhou e a mulher apanhou muito e levou. Ele pagou R$1.500 de fiança e foi liberado. É agora, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, as notícias do Instituto Médico Legal. Como já foi dito, como já foi noticiado hoje aqui no Jornal da Manhã, de que uma jovem de 14 anos de idade foi morta com 16 facadas no município de Borba. A polícia continua atrás, continua em busca do Gabriel Lima Cardoso, de 18 anos, filho do pastor. O pastor não amarrou o filho dele. O filho dele, o Gabriel Lima Cardoso, ele não estava amarrado nas coisas do Senhor e ele é o principal acusado. Foi ele quem matou a jovem de 14 anos de idade. Gabriel Lima de Cardoso, de 18 anos. O filho do pastor aí de Borba, alô, meus amigos de Borba, ele continua foragido. Morte no bairro do Coroado. Um crime misterioso. Um homem de 31 anos de idade dirigia um Fiat Uno Vivace cor verde. Ele pilotava o carro pela rua Presidente Médici, lá no bairro do Coroado, quando foi abordado por dois homens que estavam em uma moto. Os dois homens dispararam, descarregaram 2 revólveres calibre 38. Um deles atingiu, os tiros atingiram pescoço, cabeça
peito e pernas das vítimas. 12 tiros aproximadamente foram disparados, 8 atingiram a vítima, que acabou morrendo na hora. A delegacia especializada em homicídios e sequestros, bem como o 11º DIP, já estão trabalhando no caso a fim de resolver, a fim de desvendar esse mistério. Por que mataram? Quem matou esse homem lá no bairro do Coroado no dia de ontem? Morte no bairro do Crespo, no perigosíssimo bairro do Crespo. O bairro do Crespo mais uma vez foi palco de morte, e à noite de ontem um homem até o presente momento não identificado teve o corpo crivado de balas. Foram 1, 2, 3, 6, 8 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele morreu lá no bairro do Crespo à noite de ontem. O acusado, o assassino até o presente momento, está foragido. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 63 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Pellegrini, estamos recebendo a informação de que aquela movimentação de carros de polícia ao longo da M70 se dirigia para o município de Iranduba. Diz que os policiais, é uma grande concentração de policiais em frente à delegacia do município. É a última informação que temos aqui. Vamos checar, Pellegrini. Loteria. Aqui na concurso 4.715 teve um apostador que acertou sozinho as dezenas 04, 25, 40 55 e fechou com 59. Ele vai receber R$1.860.845,45 e é do Rio de Janeiro. A quadra saiu para 65 apostas, cada uma leva R$6.418,30. Repetindo os números da quina: 04, 25, 40, 55 e 59. A Loto Fácil saiu para 15 apostas, cada uma vai receber R$434.522,89. Eles são de Salvador, um de Brasília, um de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, e outro de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Com 14 acertos, foram 433 apostas ganhadoras, com premiação de R$1.764,42. A Loto Fácil, no concurso 1684, sorteou estas dezenas: 02, 04, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23 24 e 25. 6h35 em Manaus. Esportes. O Manaus joga domingo na Colina contra o Imperatriz e precisa ganhar para acessar a Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo não interessa só ao Manaus, que saindo da Série D abriria vaga para o Penaral de Itacoatiara, que se juntaria ao Fache. O Manaus espera contar com a torcida do time de Itacoatiara no próximo domingo. Os jogos de ontem, Copa do Nordeste. Sampaio Correia 1, Bahia 0. Campeonato Brasileiro Série B. Avaí 0, Goiás 1. Atlético Goianiense 2, Boa Esporte Clube 0. CRB 1, São Bento 0. Curitiba 2, Paysandu 0. Em amistoso ontem, Cruzeiro 0, Corinthians 2. E os jogos de hoje? Às 18 horas, pelo Campeonato Brasileiro Série B, jogam Oeste e Guarani. Mais tarde, às 20h30, Brasil de Pelotas e CSA. No mesmo horário, Vila Nova e Londrina. E mais tarde, às 21h, Criciúma e Figueirense. A seleção brasileira realizou ontem o último treino em Sochi, cidade que serviu de base ao Brasil durante a Copa do Mundo. Foram 24 dias na cidade localizada no sul da Rússia e banhada pelo Mar Negro. No último treino, a imprensa pôde acompanhar apenas os 15 minutos iniciais. Deu para ver apenas o aquecimento. Hoje a delegação embarca para Kazan. Às 17h30, hora local, 11h30 da manhã,
10h30 Manaus, se realiza o último treino antes das quartas de final. A atividade será realizada no estádio do Rubim Kazan e não no estádio do jogo. Em caso de classificação sobre a Bélgica na sexta, a seleção viaja logo em seguida para São Petersburgo, palco da semifinal. Agora 6h37 em Manaus, vamos voltar às ruas da cidade com outras informações de Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, operação no município de Iranduba, operação Dark Side, Paulo. Dezenas de viaturas se deslocaram até o município, onde mandados de prisão serão cumpridos no município de Iranduba. Aliás, já estão sendo cumpridos, a polícia já está agindo no município, a operação que tem aí o objetivo de combater o tráfico e o roubo no município. Operação Dark Side, realizando aí mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão no município de Iranduba. Paulo Guerra. Muito obrigado, Pellegrini, pela informação. Está aí, falávamos ainda há pouco do deslocamento de viaturas pela M70 e foram até o município de Iranduba para cumprir esses mandados de prisão. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira, acima dos R$3,90 em dia de volume de negócios reduzido por conta do feriado da independência dos Estados Unidos. O dólar turismo se manteve acima dos R$4. O principal índice de ações da Bolsa de Valores subiu 1,46% a 74.743 pontos. Dentro de sua política de reajuste trimestral do gás de cozinha, Petrobras vai aumentar a partir desta quinta-feira o botijão de 13 quilos em 4,4% nas refinarias. Com isso, o preço sobe dos atuais 22,13 para 23,10. Isso nas refinarias. O preço para o consumidor final, porém, é bem mais salgado. Em algumas cidades, o valor do botijão de 13 supera R$70, com repasse de tributos e margens das distribuidoras. De 23,10 sobe para 70. 3 anos após vencer o prazo para que toda a frota do transporte coletivo rodoviário do país estivesse adaptada a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, apenas 11,7% dos municípios que contam com o serviço cumpriram a lei. É o que revela uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. De acordo com o levantamento, dentre os 5.570 municípios brasileiros, 1.679, 30,1% contavam com transporte intramunicipal por ônibus até 2017. Ônibus intramunicipais são coletivos que circulam dentro do município. Conforme o levantamento do IBGE, a região Nordeste era que tinha o menor percentual de municípios, 5,3% com frota acessível, seguida pelo Norte 5,7% e Sul 9,8%. Já o Sudeste se mostrava como a região com maior percentual de municípios, 16%, com toda a frota adaptada, seguida pelo Centro-Oeste com 11,5%. O Brasil gastou 5 bilhões com remédios de alto custo em 8 anos. A autora de ação no STF morreu sem receber. Os recursos que vão definir regra geral sobre acesso aos medicamentos estão parados desde 2016, sem data para conclusão. O Ministério da Saúde e o CNJ criaram um banco para embasar análises jurídicas e conselheiro do CFM, Salomão Rodrigues, critica a burocracia. Mais da metade dos alunos que entraram na faculdade em 2010 não se formaram com os colegas de curso, segundo o INEP, que acompanhou a trajetória desses universitários até 2015. Crise financeira e a escolha precoce pela carreira estão entre as causas para o abandono ou a troca de cursos, segundo especialistas. O Brasil teve 26 mil casos de poliomielite de 1968 a 1989 e não registra casos da doença há 30 anos. Mas o Ministério da Saúde emitiu um alerta para baixa vacinação contra a paralisia infantil no país. O índice preocupa porque o vírus ainda circula em 23 países e houve registro de muitos casos na vizinha Venezuela. Relatório elaborado pela Polícia Federal aponta indício de que os senadores Edson Lobão, do MDB do Maranhão, e Jader Barbalho, do MDB do Pará, foram beneficiados com desvios na obra da usina hidrelétrica de Belo Monte, um dos maiores empreendimentos para a geração de energia do mundo. Os agentes apontaram suspeita de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por parte dos parlamentares investigados em um dos inquéritos da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Autoridades da África do Sul estão investigando um incidente bizarro ocorrido na cidade de Gauteng, em que uma mulher foi declarada morta no local de um acidente, levada a um necrotério, colocada em um freezer
e pouco depois foi encontrada com vida por uma funcionária. A mulher, após sair do necrotério, foi hospitalizada e seu estado é crítico, disse porta-voz do Departamento de Saúde da província. A Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou o Estado brasileiro responsável pela falta de investigação, julgamento e sanção dos responsáveis pela tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog. O Tribunal Internacional também considerou o Brasil responsável pela violação ao direito de conhecer a verdade e a integridade pessoal em prejuízo dos familiares de Herzog. A Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou que os fatos ocorridos contra Herzog devem ser considerados como um crime contra a humanidade, como é definido pelo direito internacional, afirma a sentença. Em resposta, o Ministério dos Direitos Humanos informou nesta quarta-feira que vai aprimorar as investigações sobre o caso. O caso remonta a 24 de outubro de 1975, quando Vladimir Herzog, de 38 anos, se apresentou para depor voluntariamente diante das autoridades militares do DOI-CODE em São Paulo. No entanto, o jornalista foi preso, interrogado, torturado e finalmente assassinado em um contexto sistemático e generalizado de ataques contra a população civil, considerado opositora à ditadura brasileira e, em particular, contra jornalistas e membros do Partido Comunista Brasileiro, segundo o processo. 6h48 em Manaus. O ex-ministro Gedel Vieira Lima foi absolvido pelo juiz federal da 10ª Vara Federal de Brasília, Valisney de Oliveira, da acusação de embaraço à investigação no âmbito da Operação Sepsis, que mira desvios na Caixa Econômica Federal. O MDBista era denunciado por suposta intimidação ao doleiro Lúcio Funaro para barrar sua delação premiada. Para candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes foi vaiado por empresários em evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria, ao chamar a reforma trabalhista de selvageria aprovada contra os trabalhadores. Ele afirma que, se eleito, irá ouvir todos os setores antes de sugerir uma nova proposta para a área. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira por 203 votos a 123 o texto base do projeto que viabiliza a privatização de 6 distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras. Para concluir a votação da proposta, os parlamentares precisarão analisar ainda os destaques, as sugestões de mudanças ao texto original. A sessão está marcada para a próxima semana. Concluída a análise do projeto, o texto seguirá para a votação no Senado e, em seguida, para a sanção parcial ou veto do presidente Michel Temer. A Amazonas Energia está na lista da privatização. As equipes de resgate estão avaliando nesta quinta-feira a queda dos níveis de água na caverna na Tailândia, onde 12 adolescentes e um adulto estão presos desde o dia 23 de junho, o que poderia antecipar o resgate. Cerca de 20 bombas de extração funcionam sem intervalo e drenam aproximadamente 10 mil litros por hora, o que se traduz em uma diminuição de aproximadamente a 1 centímetro do nível da água. Não podemos confirmar quando isso acontecerá, mas vamos nos assegurar que os meninos estejam 100% seguros durante a missão, disse Narongsak Osotanakon, governador da província de Xangai, onde está localizada a caverna. Se o risco for inferior a 10%, seguiremos em frente, afirmou um dos líderes da operação de resgate. 6h50. Destaques de capa dos principais jornais do país. Nesta quinta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Romário tem carros de 500 mil apreendidos pela Justiça do Rio. A Folha de São Paulo estampa: brasileiros vão precisar de autorização para entrar na Europa a partir de 2021. O Estado de São Paulo. Projeto do senador Dalírio Beber, do PSB de Santa Catarina, congela salário de servidores. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Corte Internacional condena Brasil por não investigar a morte do jornalista Vladimir Herzog. Valor econômico. Estamos no processo final de negociação com a Boeing, diz Embraer. Estado de Minas. Petrobras anunciou aumento de 4,4% no gás de cozinha. Recife, Jornal do Comércio. TRF4 nega pedido de suspeição contra Moro feitos pela defesa de Lula. Fortaleza, Diário do Nordeste. Homem é preso por incendiar igreja no interior do Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Médico é preso por abuso sexual de pacientes em Rio Grande. Brasil Econômico. Cerveja, churrasco e futebol. Comércio de carnes e bebida dispara durante a Copa. Edições impressas locais, Jornal do Comércio. Novas zonas de processamento de exportação avançam no Senado. A crítica. Nova gestão. Ieda assume o Tribunal de Justiça do Amazonas e anuncia concurso. Em tempo. A última do governador. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Redação, edição e apresentação,
Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.